Pessoal, bom dia a todos. Faltam alguns minutos ainda, 8 minutos para nós começarmos com a nossa pontualidade. Estamos organizando aí a abertura dos trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Vamos avaliar aí a qualidade do som, a qualidade da imagem, ver se todo mundo está ouvindo direitinho, se está enxergando bem a tela. E a gente vai para logo aí estar começando o evento, se Deus quiser. Mais alguns minutos. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia a todos, oficialmente, agora fazendo a abertura. São 9 horas e 30 minutos. Nós procuramos ser pontuais, então agradeço aí a presença de todos. Agradeço a presença aí do colega Osvaldo, que está no chat, como sempre, aí nos apoiando, nos dando total suporte aí às perguntas. Dá o seu bom dia para a galera aí, Osvaldo, oficialmente agora. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Um ótimo evento para todos nós. E se tiverem algumas perguntas e não quiserem fazê-la, né, verbalizar, como o Newton falou, podem deixá-las aqui no chat. A gente vai responder na medida do possível ou posteriormente, se for uma dúvida um pouco mais pontual, tá bom? Bom evento para todos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Osvaldo. Muito obrigado. Eu gostaria hoje, pessoal, de fazer uma coisinha um pouquinho diferente e envolver aí os colegas consultores que estão sempre nos dando apoio, agradecê-los aí todos de muito boa vontade, sempre convidando os clientes. Então, rapidamente, aí o colega consultor da região aí se apresente aos participantes, 30 segundos aí para você falar que região que você atua e se apresentar aí aos colegas. Por favor, comece aí, Célio, você é o colega aí, se apresente aí, amigo. 30 segundos. Ok. Bom dia a todos. Eu sou Célio Brandão, da região sul Brasil, atendo os 3 estados, e me coloco à disposição para ajudar no grupo, ajudar aqui no trabalho e também presencialmente, se for necessário. Um abraço a todos. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado. Bacana. Luiz Miguel, quer se apresentar, por favor? 30 segundos aí, meu amigo. A região que atua, faz essa gentileza. Sou Luiz Miguel, consultor da Precisa, atuo no estado de São Paulo interior, no Goiás, Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná. Estou à disposição de todos. Ô, Luiz, muito obrigado, hein? Imagina quantos quilômetros você está rodando, hein, meu amigo? Roda bastante, hein? Que legal, bacana mesmo. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Afonso, quer se apresentar aos colegas, meu amigo? Sim. Bom dia a todos, né? E que mais uma vez tenhamos aí um grande evento, né? Como sempre, de sucesso. E agradecer também a todos os nossos clientes, né? Colaboradores. E eu me chamo José Afonso, consultor técnico das áreas de Minas Gerais, alguma parte da Bahia e Tocantins, tá? E tenhamos aí um grande evento, como sempre. Obrigado, Afonso, obrigado mesmo. Jamerson, meu amigo, tudo bem? Se apresente aí, meu colega, apresente aos seus clientes aí, aos seus contatos. Bom dia, meu nome é Jamerson Freitas, faço uma parte da região Nordeste, que engloba o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Primeiramente, eu queria dar os parabéns aos clientes por ser o dia do cliente hoje e desejar um bom evento a todos. E de todos aí, parabenizar o Luizinho, que fez aniversário ontem. Parabéns, Luizinho. Valeu, Newton. Obrigado, Jamerson, obrigado. Bacana mesmo. Obrigado. Alô. Perfeito. Valdemir Júnior, acho que entrou agora. Quer se apresentar aos colegas aí, Valdemir? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Primeiramente, aí, agradecer aí o tempo despendido de todos aí para participar aí, que é, na verdade, um evento para agregar conhecimento aí, pessoal. Meu nome é Valdemir Júnior, atendo a região do norte, as usinas hidrelétricas, né? Atendo a parte de Pará, Maranhão e Manaus, e também a região do Rio de Janeiro, como também alguns clientes aqui da região de São Paulo.
né? Então, estamos dando esse atendimento aí, o que eu puder estar ajudando aí, pessoal, estamos à disposição de todos aí, tá? E muito obrigado aí da participação de todos hoje aí. Valeu. Bacana, Valdemir, bacana mesmo, bacana mesmo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguém. As consultoras internas estão todas presentes. Agradeço aos envios de mensagens de WhatsApp para todos os clientes, a participação. E vamos em frente, né? Vamos trabalhar. Agradecer também o time interno que colaborou bastante. Acho que o Vinícius Mota está presente. Eu não vi o Vinícius Mota presente. Ele está online? Acho que Vinícius Mota não está online. Acho que o Vinícius Mota agora está entrando aí. Vamos devagarzinho começando aí o nosso evento, né? Tocando aí a nossa vida e sanando dúvidas, né? Que eu acho que esse é o objetivo. Então, pessoal, o primeiro pedido, primeira solicitação que eu faço é que vocês, colegas, interajam. Pergunta, como o próprio nome do dia de hoje, perguntas e respostas relacionadas ao Isoplan. E sempre que a gente precisar de apoio, tem o Oswaldo, tem outros colegas aí que vão nos ajudar a sanar as respostas, e um ajudando ao outro. Acho que esse é o forte aí do nosso evento, né? A colaboração de todos, né? A interação de todos, ok? Então vamos lá, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla. E rapidamente, eu sempre gosto de chamar aí o amigo Luiz Lemos, qual que é a frase que você gosta de falar, Luiz? Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom trabalho. A frase é calibrar sempre, aferir jamais. Muito bacana, Luiz. Por que eu acho que eu gosto de chamar o Luiz sempre, pessoal? Eu gosto de chamar o Luiz sempre com essa inserção e essa frase para não falarmos a aferição, para buscarmos o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Olha aqui o meu aqui, ó, impresso. Toda dúvida que eu tenho, eu vou, consulto o VIM. Acho que é muito importante a gente ter esse VIM, ou em PDF na máquina, ou impresso, para sempre estar consultando, ok? Sempre alguns colegas nos perguntam, e eu vou só reforçar isso, já comentamos na primeira vez, os itens normativos da 17.025, que estão bastante em convergência aí com o software de calibração Isoplan. Então, esses itens que estão na tela, e aí eu volto a chamar a atenção também dos colegas da possibilidade de ter aí a 17.025 em mãos, ou em PDF ou impressa. Você pode comprar fisicamente ou você pode comprar eletrônico e mandar imprimir e colocar um carimbo de cópia controlada, cópia para treinamento. É muito importante ter acesso a 17.025 para justamente poder consultar itens normativos importantes na implementação e na utilização do Isoplan. Durante a semana, durante os últimos 15 dias, após aí o primeiro evento ali do intensivão do Isoplan, vários colegas mandaram mensagem, então fica aí a tela para vocês, dá print na tela, depois a gente vai trocando essas ideias da importância de utilizar a 17.025. Outra informação que eu quero aqui reforçar é na maneira que se instala o Isoplan. Então, existem duas maneiras de se instalar o Isoplan. Existe uma terceira que eu não gosto de falar dela, que é a do Isoplan instalado no computador e pronto. Aí, se der problema no computador, perdeu-se toda o cadastro, todos os certificados, porque não tem backup, né? Então, a sugestão é, alternativa 1, a instalação cliente-servidor, aonde o Isoplan está instalado na máquina e o banco de dados está numa pasta lá na manutenção, no seu servidor, na rede, sofrendo backup. Deu problema na máquina que está instalado o Isoplan. A pessoa pega o CD de instalação e reinstala o Isoplan e linka novamente com a pasta lá, o caminho do banco de dados. Então, essa arquitetura chama-se cliente-servidor. Observe que nessa arquitetura eu tenho que adquirir licenças do Isoplan para instalar nas demais máquinas em que eu quero utilizar o Isoplan. Então, é sempre importante, vocês clientes que têm lá o Isoplan, entender que se eu tenho o Isoplan instalado em mais máquinas e o banco de dados em uma pasta
sofrendo backup, uma pasta ali da rede. Eu tenho que conferir se eu estou legalmente correto com o Isoplan instalado nas máquinas e o documento da Precis mencionando isso. Software habilitado para se instalar em X máquinas. Então, cuidado com isso. A Precis, ela não bloqueia isso, é muito importante. Mas é uma forma legal de você estar compliance com o seu TI. Então, muito importante você ficar atento a isso. Esses dias um cliente mandou uma mensagem dizendo, mas eu instalei na outra máquina e funcionou, Newton. Perfeitamente, vai funcionar. Só que olha o documento que você tem. Você tem um documento que permite instalar em uma máquina, ou em 2 máquinas, ou em 3 máquinas. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta do que foi falado até agora? Abra as perguntas. Se ninguém tem pergunta para fazer, vamos seguir para frente. A segunda maneira de se instalar o Isoplan é virtualizar ele. Utilizando um Citrix, utilizando um VMware, utilizando um dos virtualizadores. Aí o Isoplan não mais fica instalado em máquinas. Ele fica instalado no servidor aonde também está o banco de dados. E aí disponibiliza-se links de acesso nas máquinas. E aí no documento da Precis vai estar escrito assim, usuários simultâneos, X usuários simultâneos. Então, na arquitetura virtualizado, precisa-se muito do apoio do pessoal de TI para usar um virtualizador, virtualiza-se a instalação lá no servidor e disponibiliza o link para as máquinas e verifica-se quantos acessos simultâneos tem na licença. Esse é o número de links que o pessoal de TI vai liberar. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Estamos indo bem até aí? Não me deixem só. Será que eu estou falando sozinho ou o pessoal está aí? Vocês estão vivos aí? Está todo mundo aí? Alguns itens normativos importantes. Oswaldo, alguém manifestou alguma coisa no chat? Por enquanto não, Newton. O pessoal acho que está meio ainda... O pessoal está meio sonolento? Né? Eu acho que é porque, como a gente está começando aí e até relembrando aquilo que foi dito no webinar passado, né? Então, talvez essas dúvidas já foram dirimidas aí anteriormente, mas eu acredito que vai esquentar, vai esquentar. Bacana, bacana. Então vamos em frente, vamos trabalhar, bora para a gente abrir aí o Isoplan e começar as atividades. Bom, com a tela do Isoplan aberta, já estamos no Isoplan, nós estávamos no último evento, no último intensivão, e eu não vou repassar outras coisas, eu vou voltar lá na tela de cadastro de tag, então, né? Então, na tela de cadastro de tag, pessoal, é importante vocês observarem a questão da calibração e da verificação. Vamos voltar aí, né? Quando eu calibro, eu tenho uma estratégia com pontos de calibração, com critério de aceitação. Quando eu faço somente verificação, eu perco essa aba de pontos e abro uma aba de o que eu vou verificar no instrumento. Então, lembrando este assunto, né? Nós paramos aí, mais ou menos, né? Mencionamos também que uma vez um tag cadastrado, eu não consigo mais apagá-lo se ele já foi calibrado. Então, eu consigo mencionar que ele está inativo, lembrando aquele conceito, né, de instrumento, tag e malha, né? Um instrumento é fisicamente o PT100. Uma vez que eu insiro esse PT100 num processo, ele recebe um tag que está alinhado com o posto de trabalho dele, e quando ele é interligado e eu vou calibrar ele em malha, olha lá, somente calibrado em malha. Então é muito importante ter esses flags, né? Ah, eu não faço essa calibração interna, Newton. Aqui na empresa a gente faz calibrações internas e externas. Quando é calibração externa, flaga calibração externa. Por que flaga calibração externa? Porque eu tenho o cadastro dos meus laboratórios que me prestam serviço. Estão lembrados? Nós fizemos isso no último encontro. Pessoal, uma coisa bacana aqui é estimular vocês a adicionar fotos dos tags. Então, foto do tag é uma coisa muito útil.
inclusive para alguns clientes, até algum colega me deu feedback disso, que ele, ao tirar foto do tag e adicionar essa foto aqui, ele percebeu a mudança física quando o equipamento chegou para ele calibrar. Porque quando ele tirou o tag, era um transmissor da Smart. E na hora que chegou para calibrar aquele tag para ele, era um transmissor da Endresshaus. E aí ele viu e falou, nossa, alguém mudou lá e não documentou isso. Isso é um problema, isso é um perigo, que infelizmente pode ser pego ali no momento de auditoria. Então devemos ficar aí bastante atentos, bastante perspicazes, e a foto ajuda bastante nisso, ok? Se a gente lembrar, no último encontro nosso, nós falamos muito da calibração invertida, da questão de calibrar manômetros, calibrar instrumentos de ponteiro. Nós falamos muito de flegar o corrige padrões, já que você cadastrou o padrão lá, né? Você cadastrou os padrões, cadastrou os certificados, importou os certificados lá diretamente do site do laboratório da Precis. Então eu queria perguntar aqui com relação a essa tela. Alguém tem alguma dúvida, quer verbalizar ou quer digitar alguma coisa para o Oswaldo poder verbalizar para nós? Para a gente poder dando sequência. Bom dia. Bom dia. Quando você flaga inativo, suspende toda a parte do planejamento lá que aparece dependente para calibrar ou não? Olha que bacana. Por favor, como a sua imagem não abriu e a identificação quando apareceu a sua imagem foi um número, você se importa de falar o seu nome e a empresa em que trabalha ou se está buscando uma recolocação? Então não há problema algum. Mário Anelli, Companhia Iguaçu de Café Solúvel. Tudo bem, Mário? Tudo bom. Graças a Deus, Mário. Então, Mário, olha, respondendo a sua pergunta, Mário, quando você flega inativo e você vai buscar um plano de calibração, olha aqui que interessante. Plano padrão e plano calibração realizado ou não realizado. Então, sempre que você colocar ele inativo, ele vai sumir do plano de calibração. Oswaldo, quer fazer alguma consideração a isso? Exatamente. A ideia é ele não aparecer como pendência, né? Já que visto que seu ativo aí, o seu tag, ele deixou de ser utilizado por algum momento, por algum motivo. De repente a área fabril parou, né? Foi desativado, tudo. Então, para você manter o histórico, a gente não apaga nada no Isoplan. Mas quando você inativa, o objetivo é que ele não conste como pendência, uma vez que aquele equipamento não está sendo utilizado. E aí você pode reativá-lo se esse processo voltar a acontecer, e aí vida que segue, né? Vai ficar aquele espaço sem calibrar o instrumento, mas já está justificado pela inatividade do mesmo. Nilton, só para te dar uma informação também, o Nilson Oliveira, ele respondeu no chat aqui que ele não estava podendo responder. Acho que ele está sem áudio, então ele quis interagir, mas não conseguiu, tá bom? Bacana, bacana. Nilson, obrigado, Nilson. Obrigado pela sua resposta aí, verbalizada aí pelo Oswaldo agora. Bacana mesmo. Mário, atendeu a sua dúvida aí, meu amigo? Atendeu, muito obrigado, hein? Bacana, vamos em frente. Esse é o objetivo, pessoal. Esse é o objetivo. Bom, esses dias um colega estava me perguntando como que a gente pode adicionar fatores no critério de aceitação, né? Então, aí eu simplesmente mostrei para ele, ó, se você colocar fator 2 e mandar calcular, ele vai somar 1 ao 2 e vai ficar tudo 3 se for fundo de escala. Se for sob leitura e eu adicionei um fator, ele pegou o valor da porcentagem de leitura e colocou uma constante a mais, né? Então, são 2% da leitura e uma constante 1. Se eu colocar constante 2, ele vai somar essa constante. Então, é bacana entender essas funcionalidades, discutir, lembrando que critério de aceitação, teve até um webinar muito bacana, está gravado aí no nosso YouTube, e este webinar, esse encontro técnico, esse perguntas e respostas ficará gravado também no nosso site, né, no canal do YouTube também. Então, é muito importante a pessoa entender que esse critério de aceitação é um trabalho em conjunto com um time de análise crítica, que deve envolver pessoas da produção, da qualidade, da engenharia, enfim, um time para ajudar na definição do critério de aceitação.
Bom, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês que tem nessa tela aqui de cadastro de tag, né? Calibrado em malha. As estratégias. Um colega perguntou isso para mim. Vou calibrar termigrômetro. Posso criar novas estratégias, adicionar estratégias? Posso adicionar estratégia. Então, posso adicionar, observe aqui, ó, várias estratégias. Então, eu posso cadastrar um registrador de 12 canais. Ele é um único tag, um único número de registro, número de série, porque é um único equipamento físico, mas vai ter várias estratégias diferentes de calibração. Ok? Pessoal, sempre que alguém tiver alguma dúvida, basta falar, Newton, tem uma dúvida, a gente para e continua. Tá? E olha que interessante, esses dias um colega fez uma calibração com várias estratégias e disse que estava gerando vários documentos. Então, bastava ele flegar aqui, ó, e colocar que é um único certificado com várias estratégias. Se ele não flegar aqui, aí vai sair vários documentos, um para cada estratégia que ele criou. A nossa sugestão, um certificado com várias estratégias, ok? Bom, quando eu faço um cadastro e quem tem o módulo malha, e aí é legal a gente comentar isso, né? Nós entendemos que existem clientes calibrando malha, inclusive teve um encontro técnico para isso, né? Tem clientes calibrando malha, mas não tem um módulo malha. É uma sugestão ter um cuidado em calibrar a malha e não ter um módulo malha, porque você não consegue evidenciar para um auditor quais são os tags componentes da sua malha que você está calibrando em malha. Então, isso é muito importante, porque o Isoplan com o módulo malha, ele te dá duas opções de uso. Malha calculada e malha calibrada. Tem um webinar no nosso site, um webinar no nosso canal do YouTube, explicando muito bem isso, a questão de calibração em malha. Só para relembrar aqui, se eu estou tirando o PT100 do processo, colocando o PT100 no forno, no banho térmico, bloco seco, ou bloco líquido, insert líquido, agitado, e olhando no último elemento, lá na IHM, lá no indicador, eu estou calibrando a malha. E se eu estou calibrando a malha, é muito importante eu não fazer ajustes em qualquer um dos elementos da malha sem documentar isso. Infelizmente, percebemos que existem colegas colocando o PT100, colocando o banho térmico com set point de 100 graus, estabiliza o banho térmico, quando ele olha na IHM está 103 graus. Ao invés dele esquartejar a malha e detectar aonde está o problema, ele simplesmente ou vai no TT aqui do PT100, se tem um TT, um transmissor incorporado, ou vai lá no transmissor, se está externo, com o configurador HART, muda lá o parâmetro, ou vai no offset lá no CLP ou no indicador e muda, e vida que segue fala que ajustou. Pessoal, isso está errado. Em muitas auditorias está tendo esse gap aonde o auditor pergunta, você calibra em tag ou calibra em malha? E se a sua resposta for calibra em malha, a próxima pergunta é essa. Quando a sua malha dá fora dos seus limites de tolerância da malha, o que você faz? E aí as pessoas muitas vezes se perdem e muitas vezes até responde certo, mas não consegue evidenciar que fez certo pela falta do módulo malha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Newton, eu sei que passou um pouquinho, né? Porque a pergunta veio no chat agora, mas seria só bom responder. Claro. Se eu pudesse voltar um passo atrás lá. Estou perguntando com relação à varredura. O André Ribeiro está falando, o que são as varreduras lá? Quatro tipos de varredura que a gente tem. Só para explicar, às vezes a pessoa tem um pouquinho de dúvida. É isso. Perfeito. Aí mesmo. Legal. Vamos lá. Aqui, né? Perfeito. Isso, exatamente. Vamos. Quem que foi a pessoa, Oswaldo? Só para André Ribeiro. Aqui. Como? André Ribeiro. André Ribeiro, verbalizando o seu questionamento, toda vez que você executa uma calibração, é muito importante, e aí eu pergunto até para os colegas que estão participando, como é que você faz na sua empresa? A calibração antes
e a calibração depois do ajuste. Então, a varredura é se eu vou fazer subida, se eu vou fazer somente descida, se eu vou fazer subida e descida, se eu vou fazer descida e subida. Então, existem alguns equipamentos que normativamente eu tenho que fazer subida e descida. Um exemplo, claro, manômetro. Manômetro eu tenho que fazer subida e descida. Um sensor de temperatura, eu preciso fazer subida e descida? Não preciso fazer subida e descida. Inclusive, esses dias, visitando um cliente, conversando com ele sobre o Isoplan, ele estava fazendo subida e descida. Imagina o banho térmico subindo, depois descendo. O tempo que essa calibração demorava. Eu falei para ele, faz só subida. Então, um ponto da varredura, André Ribeiro e colegas. Outro ponto importante é o número de repetições na preliminar e na final. Então, é muito importante vocês entenderem o seguinte. Eventualmente, a sua planta, sendo uma planta um pouco mais antiga, com instrumentos um pouco mais que podem necessitar de ajuste, se eu faço 3 calibrações na preliminar, então eu fiz subida e descida, eu vou pedir a todos os colegas, eu consigo desativar o som, mas é sempre importante ficarmos atentos ao nosso som para não... mas enfim, eu desativo aqui, fiquem tranquilos, vamos em frente. Então, continuando, se a minha planta, os instrumentos, eu tenho esse feeling que os instrumentos vão requerer mais ajustes, e eu coloquei 3 aqui, e coloquei 3 na final, por que 3, pessoal? 3 leituras, 5 pontos, 3 leituras, 4 pontos, 3 leituras, mais 3 leituras para a gente pegar, lembra no primeiro dia lá nós falamos muito da curva de Gauss, e para eu ter uma índice de confiança de 95,45%, eu preciso fazer 3 leituras. E aí a questão também do CAR, nós conversamos muito isso, tem um webinar muito bacana conceituando tudo isso. Mas vamos lá, se eu fizer 3 na preliminar e 3 na final, eu fiz 3 na preliminar e constatei que o meu instrumento precisa de ajuste. Eu vou ter que ajustar, fazer manutenção, limpeza, ajuste de zero, de span, e vou ter que fazer as 3 na final. Então, eu fiz 6 repetições. Gastei tempo, muitas vezes desnecessário. Algumas fábricas que eu sei que... Então, o que os colegas têm feito? E aí eu pergunto para os colegas. Faz uma na preliminar e 3 na final. Faz uma, verificou que está bom, verificou que está certinho, como ele chegou para mim, depois faz as 3 finais para liberar o certificado. Ok, André? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, Nilton, obrigado pela resposta. Opa, o André, desculpa, André, quer verbalizar aí? Pode falar, amigo. Não, eu entendi aqui agora. Obrigado pela resposta. Que isso, que isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Oswaldo, algum comentário aí no chat? A Gisele, ela fez uma pergunta, só que não ficou muito claro. Eu pedi para ela verbalizar, para ela colocar no chat aqui, ela acabou não refazendo a pergunta. Então, se ela quiser fazer a pergunta aí, Gisele, está aberto para você aí o microfone, por favor. Externa para nós aí qual que é a sua dúvida e a gente tenta já responder. Eu acho que ela ficou sem áudio. Vamos continuar, Gisele. Oi? Oi, Nilton. Oi, tudo bem? Tudo bem. O meu questionamento com o Oswaldo foi em relação a esse campo constante, que nas versões anteriores do Isoplan ele não aparece. Ah, legal. Você quer responder, Nilton? Perfeito, Oswaldo. Então, essa constante, Gisele, eu até expliquei anteriormente, mas vamos lá. Eu vou fazer ali uma calibração de um determinado tag. E deixa eu pesquisar um tag aqui. Eu não quero esse tag que é verificação. Vou pegar esse tag aqui. E aí eu tenho lá a estratégia. Olha o meu critério de aceitação. Eu vou fazer ele aqui ser 2% da leitura e vou mandar calcular. Então, eu tenho 35, 2% de 35, né, da leitura, e assim vai. Alguma pessoa da qualidade, algum procedimento, algum documento fala, não, tem que somar mais 1 da unidade de engenharia em graus. Então, na hora que eu calcular, além de fazer
o cálculo da porcentagem, ele adiciona uma constante. Nas versões anteriores do Isoplan não tinha isso, realmente não tinha. Então é legal vocês saberem também, pessoal, duas coisas que eu acho importante. Quando o cliente solicita uma customização, essa customização ela sendo útil, a gente acaba colocando essa customização na revisão. Então eu vou lembrar vocês, sempre que você estiver mexendo com o seu Isoplan, vai em ajuda, vai em sobre e pega lá qual que é o seu Isoplan, qual que é a sua revisão. Nós estamos na revisão 29. Por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, vamos supor você, cliente, que tem a revisão 26, que tem a revisão 23, tem a revisão 15. Existe um documento que mostra quais são as diferenças. Inclusive, acredito que todos podem ter baixado do site ou não essa apostila completa que nossos colegas lá da área de desenvolvimento e de engenharia prepararam uma apostila que tem, inclusive, justamente isso, né? As diferenças, tem várias coisas, e uma delas são os itens normativos do software de calibração e as diferenças entre uma versão e outra. Então, vale a pena o cliente ter essa apostila, você consegue baixar, eu vou dar uma passada rápida por ela aqui, mas tem muita coisa útil, isso está fácil de baixar no nosso site, explica-se todos os módulos que tem no Isoplan, explica-se todas as diferenças que tem, como baixa o certificado do laboratório. Vale a pena, pessoal. Cuidado aqueles que já baixaram, eu tenho essa apostila. Você deve ter a capa azul. A gente diferenciou bem ela agora, ela está com capa vermelha, justamente para a pessoa entender que é uma nova apostila com mais páginas, com mais informações. Ok? Ô, Newton. Opa! Só complementando aí a informação da Gisele, para a Gisele, que é o seguinte, essa constante foi colocada também, porque muitas vezes tem cliente que eles não sabem o valor percentual, né? Às vezes ele tem um valor em unidade de engenharia já direto. Então você pode colocar 0 ali no valor em porcentagem e adicionar só a constante. Aí fica mais fácil, você tem 1 grau, 2 graus, 3 graus, sei lá, 1 quilo, meio quilo, aí você pode colocar o valor direto lá. Obrigado, Nilton. Que isso, Oswaldo, bacana, essa interação que é importante. Gisele, atendeu a sua expectativa e a resposta? Excelente, obrigada. Que isso, vamos em frente. O objetivo, pessoal, o Isoplan, só para uma coisa que ficar bem clara para vocês, aí, usuários que estão participando, vários colegas que não puderam participar, já mandaram um WhatsApp aqui para mim, falando que vai estar vendo isso depois pelo YouTube. Um orgulho que está acontecendo é que o Isoplan passou de mais de 600 empresas com ele instalado. Então, o entendimento dessa ferramenta ela é muito importante para todos. E saber aonde buscar essas informações. Então, assistir um vídeo desse perguntas e respostas, assistir essas informações, trocar ideia entre vocês. Então, volto a comentar. Temos um grupo técnico de usuários no WhatsApp. É um grupo que anda com as próprias pernas. A gente acaba só intervindo quando uma dúvida não foi respondida por algum colega. Então, quem quiser participar dos grupos técnicos do WhatsApp, deixa aí seu celular, coloca, quero participar do grupo técnico, a gente faz a inclusão, tenho procurado incluir todos. Sabemos que tem um limite de 256, então já abrimos outro grupo para justamente incluir as perguntas que vão de um grupo, a gente acaba migrando para o outro para ter essa interação. Então, o objetivo é nos ajudarmos para entender cada vez mais a utilização dessa ferramenta. Ok? Bom, então vamos lá, né? Explicando um pouco mais o módulo malha, que nós estávamos calibrando tags. Então, o módulo malha, pessoal, ele é bem a cara do tag. Então, eu vou ter que determinar a função, como é que vai ser feita a calibração. Então, lembrando aos colegas que não, né, olha lá a calibração do tag e a calibração da malha. É a mesmo layout, né? Só que tem diferença porque aqui eu vou estar, muitas vezes, gerando com o calibrador e lendo externo. Então, só para relembrar os colegas que não participaram do último, e nós explicamos isso no último, e alguns colegas manifestam dúvidas disso, é a questão de o que é calibração, o que é externo na geração, o que é calibração e é externo na leitura. Isso fica muito claro, pessoal. Vou calibrar um sensor de temperatura em malha e vou ler ele no IHM.
Então, o calibrador que vai gerar e eu vou ler. Então, dificilmente, é quase que impossível ter uma malha sendo calibrada calibrador e leitura calibrador. Geralmente, fiquem atentos, malha ou é calibrador externo ou é externo externo. Quando eu uso externo externo, veja só, vou calibrar um condutivímetro, vou calibrar um pHmetro, é uma solução. Não é um calibrador preciso que vai gerar esse sinal, é um calibrador, é um padrão, mas é externo esse ponto. Então, externo, externo. Vou colocar um peso padrão, externo, externo. Vou gerar esse sinal com o calibrador, calibrador, calibrador. E lá no tag, mesma coisa, estou deixando essa aba aberta aqui para vocês verificarem isso. Alguém tem alguma dúvida, quer verbalizar por aqui ou pelo chat? Oswaldo, alguma pergunta aí? Não, por enquanto não, Newton. Por enquanto tá seguindo. Tem só uma pergunta específica, mas eu já falei com a pessoa porque é referente a uma calibração de piquenômetro, etc., mas ela vai entrar em contato, né? Perfeito. Depois, se mais alguém se interessar pelo tema, falar, não, eu quero saber também, aí a gente pode até se alongar um pouco no tema, mas como é muito específico, eu pedi para entrar em contato conosco aqui e passei o telefone. Excelente, Oswaldo, excelente. Então vamos continuar. Mesma coisa, foto. E observem essa aba nova que alguns de vocês não devem ter no seu Isoplan, porque como que eu vou calibrar um tag, como eu vou calibrar uma malha, né? Então, não vou salvar nada aqui, eu sempre vou fazer a questão da OS, ou de tag ou de malha. Por que eu estou abrindo essas duas telas aqui em conjunto, em paralelo com você? Porque esses dias um cliente me perguntou quais são as maneiras que eu posso gerar calibração. Então, achei importante abrir essa aba aqui para vocês. Antes de fazer esse comentário, deixa eu só fazer um apêndice aqui. Para a gente poder criar uma rotina aí bacana, nós vamos até as 10h30, 10h25, 10h30, dependendo da resposta, da interação. Paramos 10 minutos, temos uma pausa para poder esticar as pernas, tomar uma água. Depois de 10 minutos, continuamos e vamos até as 11h30 ou até temos essa canchinha, de repente passa um pouquinho 11h30, 11h40 para finalizarmos on time, ok? Bom, então falado isso, alguns colegas perguntam como eu posso executar uma calibração. Antigamente, nas versões anteriores do Isoplan, você era obrigado a criar um cadastro de OS, gerar vou fazer aqui para vocês, vamos fazer real aqui, né? Dar nome a ela, vou dar nome, pegar o número da OS que veio do SAP, do meu sistema de manutenção, não quero adicionar padrão automaticamente, não quero solicitar padrões, e vou fazer uma pesquisa, se eu sei o que eu quero gerar, se eu não sei, vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa do tags do setor tal, uma pesquisa geral, e vou iniciar a pesquisa. E olha que interessante. Então, primeiro comentário aqui. Um colega, inclusive foi hoje de manhã isso, ele mandou para mim, inclusive eu falei, vou falar lá para deixar isso gravado, para pesquisa de tags gerar um documento. Então, olha que bacana, pessoal. Quantifica quantos tags tem na minha pesquisa. Eu consigo gerar um relatório com as informações que eu quero que apareça no documento. Então, olha que interessante. Você vai para uma parada, você vai para uma reunião e você quer saber os ranges de calibração, os pontos de calibração, critério de aceitação. É claro que isso, para gerar um documento único, no próprio Crystal Report do Isoplan, vai ficar uma coisa muito grande. Mas eu consigo gerar um documento. Então, olha que bacana, o Isoplan gerando um documento, e eu vou colocar aqui um teste webinar, salvar. Então, agora eu consigo abrir esse documento teste webinar. Olha que bacana, pessoal. Então, esse documento agora, ele me dá todos os tags daquela pesquisa,
quando a última calibração foi feita, qual é a data da próxima calibração, qual é o período, qual é o range de calibração, os pontos de calibração, critério de aceitação, setor que está instalado, enfim, toda uma lista muito interessante e muito útil. Então, esses dias um colega perguntou se o Isoplan fazia isso, inclusive foi hoje de manhã, e ele falou que não daria tempo. Eu falei, não, eu vou comentar com você que o Isoplan gera esta planilha para você poder... Mas olha, pessoal, não é para ficar trabalhando com planilha, mas muitas vezes você precisa gerar um relatório muito extenso, então o Isoplan ele tem esse recurso, inclusive para depois você fazer filtros, tá? Essa é uma dica interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta quanto a isso? Tá tranquilo? Ô, Newton, uma pergunta que o pessoal está fazendo é o seguinte: quando faz uma inativação, se fica registrado em algum lugar que o instrumento está inativo? Inclusive, né, falar, porque pode até puxar uma lista dos equipamentos inativos. Acho que seria legal você comentar isso aí. Isso, então, olha, vamos lá, puxar uma lista de instrumentos inativos. Agora você me ajuda, Oswaldo, que agora me deu um... É aqui nessa pesquisa mesmo aqui, né? Você pode ir lá na pesquisa, né? Vamos lá, buscar agora... por inativos. Isso, cada novo, pesquisa geral, pesquisa... Ah, não, formulário. Aqui, obrigado, Oswaldo, já lembrei, aqui, ó, isso aqui mesmo. Olha, tá pessoal, legal. Valeu, Oswaldo, obrigado. Gente, isso, olha que coisa interessante, né? Trabalho com Isoplan e de vez em quando, né, normal. Então, é muito importante ter acesso a arquivos eletrônicos, manual do PDF, o ajuda aqui do próprio Isoplan, a interação com um colega ou no grupo. De repente, uma simples, vai na tela de formulário. Olha lá, ó, calibração, uma lista de calibração vencida, uma lista de instrumentos inativos, uma lista de instrumentos em manutenção, uma lista de instrumentos reserva. Então, agora, vamos lá. Vamos ver quantos instrumentos inativos eu tenho. Pesquisa, inicia pesquisa. Todos esses instrumentos listados aqui para mim estão inativos na minha pesquisa. Vou fazer instrumentos que estão em manutenção. Vamos fazer de novo. Inicia pesquisa. Não tenho nenhum instrumento em manutenção. Instrumentos que estão em reserva. Inicia pesquisa. Nenhum instrumento em reserva. Então, olha que interessante, eu crio um formulário de instrumentos ativos, de instrumentos inativos, de tags, enfim, de tudo. Ó, vamos lá, tags calibrados somente em malha. Vamos ver se tem alguma coisa. Inicia a pesquisa, não tem nenhum tag calibrado em malha na minha... Então, eu consigo fazer filtros aqui na pesquisa, separar por setor. Quero listar só o que é crítico C. Inicia a pesquisa... Vamos ver se tem. Não tem. Vamos ver crítico A. Inicia a pesquisa. Tudo que eu vou filtrando, ele vai eliminando da minha pendência de listas, né? Então, vou voltar aqui, inicia a pesquisa. O que eu estou flegando aqui que não está pesquisando nada? Ah, reserva. Vamos lá, criticidade... C. Pesquisa, inicia a pesquisa. Criticidade A. Pesquisa, inicia a pesquisa. Agora já veio. Então eu consigo visualizar. Então eu vou utilizar essa pesquisa. E aí agora eu vou jogando esses tags para dentro da minha OS. Quantos tags eu posso jogar para dentro da OS? Essa é uma pergunta que algum colega pode fazer. Então vou responder. Se você for fazer calibração, download e upload manual para o calibrador, da linha standard, vai depender da quantidade de disponibilidade de tags por padrão. Exemplo, banho térmico, 5 tags. Isocal, 10 tags. Essas são a limitação dos calibradores standard, os convencionais. E os calibradores avançados, têm limitação, Newton? Não, não tem limitação. A sugestão, pessoal, é não mandar muitos tags, porque você pode se perder com esse monte de tag que você fez download. Então, a sugestão é fazer o download de tags do período, ou o período da manhã, ou o dia. Essa é uma sugestão que nós fazemos.
Oswaldo, quer fazer alguma consideração, alguma coisa do chat? Sim, o que eu queria falar é que é o seguinte, vocês podem cruzar filtros também, né, na busca. Então, eu quero buscar num determinado setor todos que estão inativos. Eu quero buscar os equipamentos de criticidade C que estão inativos. Eu quero cruzar os equipamentos de criticidade A no mês tal. Então, você pode mesclar filtros, né? Igual aqueles filtros que a gente tem lá no Excel, e aí ele faz uma busca um pouco mais pontual, tá? Bacana, Oswaldo, bacana. Inclusive, tem um flag aqui que um amigo, esses dias fui fazer uma visita para ele, e ele mencionou que na correria que ele está vivendo, ele só está flegando o que está em calibração vencida para poder apagar o incêndio. Isso, infelizmente, isso está acontecendo com alguns colegas aí na indústria, pela redução, muitas vezes, no número de pessoas. Então, ele falou que estava fazendo sempre essa pesquisa. O que está vencido? Deixa eu correr com o que está vencido. O que está vencido e é externo, olha que interessante. Para poder, olha que utilidade, pessoal. Para poder saber o que eu tenho que mandar para fora. Então, essa é uma pesquisa bem interessante, para poder fazer orçamento com os laboratórios que me prestam serviço, ok? Então, esta é uma maneira de fazer o download, a maneira convencional de fazer o download. Alguns clientes lá atrás comentavam, nossa, mas eu quero calibrar um tag, e eu tenho que fazer OS, colocar o nome do OS, criar OS, e depois fazer o download, né? Seja para o calibrador, seja manual. Vou explicar isso aqui depois para vocês, na continuidade, os tipos de download. Aí teve-se a ideia de falar, não, eu estou lá no próprio tag, então eu vou voltar para a aba da direita da tela aí. Então eu consigo, dentro do próprio tag, criar calibração. Então olha que bacana, mesmo automático com download para calibrador, e olha que legal também, ele sinaliza que o calibrador está com calibração vencida. Posso fazer o download, fazer o upload, fazer manual, externo, com ou sem pontos de calibração. Olha que interessante, pessoal. Isso é muito importante para vocês entenderem. Newton, as calibrações externas que eu faço, eu quero que o Isoplan gerencie datas externas sem pontos. Newton, eu quero que o Isoplan gerencie datas e faça análise crítica de dados externas com pontos. Estão entendendo essas diferenças? Alguém quer verbalizar ou colocar no chat para o Oswaldo me falar alguma pergunta? A palavra está aberta. Já tem várias perguntas aqui, rapaz. Coisa boa, agora está esquentando. Tá, agora estou até revisitando as perguntas porque tem muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Com relação à inativação, estou perguntando se eu inativo o tag ou o número de série. Na verdade, pelo que eu entendi eu inativo o tag ou inativo o instrumento. Então, seria legal explicar isso daí. Não, então peraí, vamos por partes. Desculpa, Oswaldo, vamos por partes, só para matar essa. Pessoal, vamos pensar, né? A pergunta que o Oswaldo verbalizou. Meu PT100, que é um instrumento, que é um número de série, que nasce e morre com ele, estragou. A minha máquina, aonde o PT100 está instalado, está lá. Então, eu não vou inativar o tag, eu vou inativar o número de série, ou instrumento. E aí, eu vou colocar um novo instrumento no mesmo tag. Pessoal, a minha máquina foi vendida, a minha máquina estragou, a minha máquina não existe mais. Eu inativo o tag. Entendeu a diferença entre inativar número de série e inativar tag? Então, Newton, aí aproveita e mostra aí no Isoplan onde que é que eu inativo o instrumento, onde eu inativo o tag, porque o pessoal é outra pergunta. Não, perfeito. Eu acabei não abrindo a aba instrumento. Bacana, pessoal, bacana. E olha que interessante, né? Estou com múltiplas abas abertas. Essa era uma solicitação que o Isoplan, em algumas versões anteriores, não fazia isso. Hoje eu consigo abrir várias abas, né? E aqui, olha só, eu não coloco um tag em manutenção. Olha que interessante, pessoal. Mas o instrumento eu mando para manutenção. Estão entendendo? Eu posso inativar o tag e inativar o instrumento. Deixa eu abrir a aba aqui do instrumento. Eu posso inativar o tag e inativar o instrumento. Eu não coloco um tag como reserva. Eu coloco o instrumento como reserva. Eu não calibro um instrumento em malha. É o tag que ele, associado a outros tags, foi calibrado em malha.
existe um módulo, já que abrimos essa aba de instrumentos, existe um módulo do Isoplan chamado módulo DSH, um módulo pouco explorado, mas quando alguns clientes conhecem é muito útil. Milton, compramos o Isoplan aqui na planta, estamos começando as calibrações, mas as folhas de dados, as folhas de identificação de instrumento, porque o que o Isoplan pede quando eu cadastro um tag e um instrumento? Ele pede, ele demanda as informações metrológicas. Se o diâmetro do PT100 é 8 milímetros, é 10 milímetros, se a haste tem 500, tem 300, se é inox, se a rosca da conexão ao processo, informações de construção deste instrumento é folha de dados. Ô, Nilton, existe a possibilidade do Isoplan gerar folha de dados? Sim, é um módulo muito econômico, por sinal, então dá para ter esse recurso, módulo DSH, geração de datasheet, tá? Se o seu Isoplan não tem essa aba folha de dados, é porque você não tem o módulo datasheet, só vai aparecer o cadastro do instrumento. Ok? Mais alguma dúvida que apareceu aí, Oswaldo, colegas? Sim, aí, Newton, já aproveitando o tema, né? Aí mostrar para ele se fica isso daí registrado lá no histórico do tag ou histórico do instrumento lá. Isso, eu vou. Isso, eu posso. Essa movimentação é muito importante. Vamos ver se a gente pega um tag aqui que houve uma movimentação. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Vamos pegar. Muito obrigado, Oswaldo. Vamos fazer bem direto assim, né? Sim, acho que é legal porque a gente já vai resolvendo a dúvida e vamos passando adiante, e tem tudo a ver com o tema. Isso. Eu não dei sorte aqui do instrumento não ter sido alterado. Então, olha, todas as vezes que foram feitas manutenção, os dados do instrumento, as datas, o tipo de manutenção, o tipo de defeito que apresentou, o número do certificado e se houve mudança. Neste caso aqui, não houve mudança. Vamos ver se a gente acha um aqui que teve uma mudança. Vamos ver se a gente dá sorte para poder mostrar isso. Lembrando que aí nós estamos no histórico do tag, né, Newton? Isso, tem o histórico do instrumento, depois você vai falar. Resultados. Depois eu vou vir nessa aba aqui passar um por um deles. Pode ficar tranquilo. Mas eu queria achar um tag que teve essa mudança, tá? Realmente tá... Vamos ver se... Vou tentar aqui a última vez aqui. Vamos ver se a gente pega um que mudou. Opa, olha que legal. Então, pessoal, pegou o que o Oswaldo falou, onde mostra isso, né? Então, ó, o tag é o mesmo, só que até 2011 era esse instrumento que estava amarrado a esse tag. Em 2011, ele não associou nenhum defeito, então a gente não tem esse histórico. Por isso que eu reitero, é importante utilizar defeitos, comentários, informações, para quê? Para ajudar na justificativa da mudança, que agora mudou. Ó. É outro código de instrumento. E nunca mais trocou. Então, se eu pegar esse tag aqui, ó, vamos guardar aqui, ó, 2011. E se eu for nesse tag aqui e for lá em gráfico, vamos explorar bem isso. Olha que interessante, né, pessoal? Então, ó, você vê só, ele tem os limites de tolerância e os resultados das incertezas e erros associados na calibração preliminar, que é antes do ajuste. Inclusive, um colega de um importante instituto que está fabricando aí bastante vacinas nos constatou que na auditoria que ele teve, perguntaram para ele se o sistema de gestão dele permitia uma análise de dados para poder determinar estudo de frequência de calibração. Este é um gráfico, pessoal, muito importante. Ok? Oswaldo, alguma consideração aí do pessoal? Sim, vamos lá. Outra pergunta com relação, acho que o tag ao instrumento está bem falado. O que estão me perguntando é o seguinte, já vou até responder aqui, porque acho que fica mais fácil, talvez seja dúvida de mais gente. Se quando aquela tabela que a gente falou de pesquisa lá, que você pode externar para uma planilha Excel, etc., montar um relatório, o pessoal está perguntando se tem conexão com algum arquivo externo, né? Então, por exemplo, eu posso jogar isso com Word, com Excel, mas eu não consigo puxar isso do Word e do Excel para o Isoplan, tá, gente?
É uma via de mão única. É para eu gerar um documento que eu quero externar do Isoplan para montar uma apresentação, montar um relatório, etc. Mas eu não consigo pegar dados externos e imputar no Isoplan como se fosse uma exportação. Isso não é possível, tá? Uma importação, né, Oswaldo? Não consigo, desculpa, fazer uma importação para o Isoplan. Exportar do Isoplan eu consigo. Importar para o Isoplan não é possível, tá bom? Outra coisa, eu perguntando se essa folha de dados, né, as folhas de dados podem ser anexada ou digitalizada, né? Na verdade, é a mesma coisa, né? Você pode imprimir essa folha de dados, se você quiser, você pode escanear, pode fazer uma série de coisas com ela, mas você não pode trazer de fora para dentro. Eu não posso pegar uma folha de dados de um instrumento e anexar no Isoplan, tá? Folha de dados, não. Tem alguns anexos que você colocar, né? Anexo de certificado, de padrão, anexo de certificado externo, mas não um anexo de folha de dados. Isso não é possível. Eu acho que, se aparecer mais alguma coisa, eu vou te falando aí, Newton. Mas tá legal que hoje está bastante movimentado o chat. Bacana, bacana mesmo. Pessoal, acho que alguém queria fazer uma pergunta, Newton. Opa, desculpa. Com licença, essa pergunta sobre importação e exportação de dados fui eu que fiz. A questão é a seguinte, a empresa trabalha com um software que gerencia documentos e esses dados que oficialmente ficam desses documentos, tá? Incerteza, critério de citação. É possível esses dados saírem direto desse documento para os tags do Isoplan ou não? Tem que ser manual essa imputação? Vamos lá. É assim, ó. Para dar go live, então essa conectividade com o Isoplan não existe de maneira direta. Alguns clientes, acho que é importante comentar isso, querem partir o Isoplan ou ver uma planta nova e ele tem uma tabela de Excel que ele construiu, ou que ele recebeu, ou que o sistema dele gerou. Então existe um serviço porque envolve trabalho de engenharia aqui interno, um serviço de migração de carga de dados de uma planilha de Excel para dar go live do Isoplan. Newton, tenho 1000 instrumentos aqui, ou tenho o Isoplan já rodando e me surgiu aí uma necessidade de uma fábrica nova, de uma área nova, eu estou com uma planilha de Excel com 500 instrumentos, vou ter que cadastrar tudo isso manual. Tem alguma maneira de fazer uma carga? Então, estou tentando ajudar a resposta. Uma carga de dados não é uma coisa que tem conectividade. Então, se o seu sistema, se existe uma planilha e você deseja fazer essa carga de dados, é possível, solicite o seu consultor. Se você mandar um e-mail aqui para o Oswaldo, para o seu consultor, ele vai te devolver o que a gente chama de planilha modelo. Planilha modelo. Essa planilha modelo é com todas as informações que cada coluna tem que ser preenchida, para você ordenar a sua planilha e arrumar se é ponto e vírgula. Isso é a carga de dados iniciais. Continuando respondendo a pergunta do colega, deixa eu ver se eu acho que aonde tem essa informação, é a conectividade com outros sistemas. Aqui um exemplo com o SAP. Então, existe essa possibilidade, sim, de conexão com outros sistemas. Newton, eu não quero ficar digitando no meu SAP local de instalação, descrição do equipamento, e depois tendo que fazer isso no Isoplan. Eu quero fazer isso no meu sistema e isso já aparecer no Isoplan. Quando abrir uma ordem no meu sistema, isso já vai para o Isoplan. Quando eu terminar uma calibração, essa conexão é possível, mas ela exige um trabalho interativo entre as partes. Que partes? Time de engenharia da Precis e o seu time de SAP. Isso é um serviço, um conector SAP que chama, conector SAP, e isso tem um custo, tanto da parte do SAP, quanto da parte do Isoplan. Vale a pena analisar os custos-benefícios desta integração, porque é um trabalho oneroso, tanto da parte do cliente do SAP, quanto da parte da Precis também. Alguns clientes fizeram essa análise de custo-benefício e chegou à conclusão que valeu a pena. Alguns outros clientes fizeram essa análise de custo-benefício e chegaram à conclusão que não era
uma boa relação com os benefícios. Depende de cada cliente. Não sei se valeu a resposta aí, se quer interagir, Oswaldo. Na verdade, a pergunta dele foi específica com relação a arquivos, né? Eu entendi arquivos Excel ou arquivos, algum arquivo que ele tenha lá. Nesse caso aí, o Isoplan, como é fabricado por nós, né, da Precis, tudo que é customização é relativamente possível, né? Nós podemos. Mas, assim, se perguntar, é standard do Isoplan? Não. Alguns clientes têm que customizar o Isoplan para atender uma necessidade específica, né? Tanto é que tem um cliente nosso falando até aqui, olha, minha folha de dados, eu anexo no certificado do instrumento, né? Eu consigo, um cliente de uma empresa. Então, tudo é possível, porque nós somos fabricantes. Então, aí é questão de conversar, a gente vê essa customização e de repente, é possível para atender a sua necessidade. Mas é possível sim, viu? O rapaz da Iguaçu, esqueci qual o nome dele, mas se precisar, se for alguma coisa que você precisa fazer, se você precisa anexar um arquivo, puxar um arquivo, a gente pode customizar, mas aí depende de tempo, né, também, né, e também de verba, tá bom? Ok, obrigado. Bacana. Alguém mais quer verbalizar alguma coisa? Pessoal, então vamos fazer assim, né? São 10h30, a gente tinha combinado 10h30 até 10h40. Vocês querem fazer um intervalo? Continua? O que vocês sugerem? Pessoal, pode dar um joinha na tela aí, né, Nilton? Quem quiser, se quiser que se segue, dá um joinha aí na tela. Isso, nas vamos ver aqui aí, como é que tá. Eu abri a tela aqui para ver todos. Vamos ver aqui. Eu não vi muito, um joinha só. Vamos fazer assim, pessoal, então. Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos para esticarmos as pernas e continuamos. São 10h30 e 10h42, regressamos. Ok? Pode ser assim? Eu vou ficando por aqui, Nilton. Se alguém tiver alguma pergunta aí no chat, pode deixar aí. Eu vou pelo menos dando uma filtrada, ver se não passou nada aqui. Fazemos esse intervalo aí, é o tempo também de eu dar uma analisada aqui nas alguma pergunta que ficou sem resposta, tá bom? Perfeito, Oswaldo. Pessoal, então, 8 minutinhos, 10 minutinhos, só para o pessoal precisar, para ninguém perder nada, vamos seguindo em frente. Pessoal, vamos lá, vamos retomando. Todo mundo aí, todo mundo firme. Oswaldo, você está por aí? Estou aqui. Opa! Estava respondendo as perguntas aqui no chat. Alguma pergunta que mereça que a gente não explanou aqui ainda, que vale a pena explanarmos verbalmente aqui para todos? Na verdade, eu respondi para todos aqui no chat. Era uma pergunta da Rosemary. Ela estava perguntando aqui se ela deve manter os arquivos, as tabelas arquivadas aí, se ela pode ser pega em alguma auditoria, né? Eu já respondi aqui para todos, Nilton, acho que tem... 5 anos, né, Oswaldo? Tem norma específica, né? Mas eu falei que a ISO 9000 fala que você tem que manter os seus registros arquivados durante um determinado período, né? Se não me engano, tem um período mínimo de 3 anos, mas ele tem que ser sempre maior do que esse período, não pode ser inferior, e aí você pode manter 5 anos e depois, aí pode até arquivos, aí você pode depois descartá-los. Porém, não fala especificamente quais arquivos são esses, ou quais tabelas são essas, né? Você tem que fazer uma análise crítica para ver quais arquivos deveriam ser guardados, e aí fazer analisar criticamente e depois fazer a melhoria contínua do sistema. Eu não sei se alguém queria fazer uma consideração, parece que eu ouvi alguém tentando falar alguma coisa. Vamos voltar, pessoal? Alguém queria verbalizar alguma coisa? Bom, então vamos continuar. Eu vou aproveitar o momento aqui de retorno do time aí, né? Para a gente poder só falar algumas literaturas importantes, bibliografias. Então eu acho muito bacana falar um pouquinho desse livro, Metrologia e Incerteza de Medição. O Alexandre Mendes e o Pedro Paulo Novelino. É um livro muito bacana, pessoal. Inclusive, estou aqui na briga com eles aqui, lendo, fazendo exercício, estudando, para aprimorar conhecimento. A norma eu já falei, o VIN eu já comentei,
um outro documento, um outro livro muito importante é o ISOGAN, Guia de Expressão de Incerteza. Muitas vezes as pessoas querem entender como é que calcula a incerteza, como é que faz associação de erro mais incerteza. Então, vale a pena também. Outro documento bem bacana é a 10.012. Vale a pena. Então, pessoal, esses documentos, estando próximos a gente, são documentos que nos ajudam. Opa, pintou uma dúvida. E para vocês que estão na indústria, e lidam aí com auditorias, com reuniões internas, quando você está em uma auditoria e o auditor, você busca um documento e o auditor vê que você tem uma biblioteca, você tem documentos de fácil acesso, você consulta, você tem normas, ponto para você que tem esses tipos de documentos fáceis, ok? Vamos continuar então. Bom, pessoal, falamos de instrumentos e estávamos então justamente mencionando que o criar calibração diretamente no tag e o criar calibração mediante uma OS. No tag é de uma forma individual, no OS é um coletivo de tags, ok? Aí dá a opção de eu fazer alguns downloads. Então, acho que é legal explicitar isso aqui para vocês. Download para o calibrador. Pessoal, esse é o desafio que eu convido vocês aí para o biênio 2020, 2021. Convido os senhores aí, quem não tem a interface, procura o consultor da sua região, a interface de comunicação com o calibrador. Por que não estamos fazendo calibrações automáticas em nossa unidade? Essa é uma dúvida que eu pergunto para vocês, e se algum cliente quiser ajudar com uma resposta, contar um case, vamos abrir aqui a interação. Download para o calibrador. Alguns clientes já usam, mas muitos clientes ainda não usam e fazem o download manual. Então, download manual, gera-se a folha de dados brutos para anotação nela e posterior digitação. Download para calibrador, a OS já vai para o calibrador. Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo? Ah, tá, que eu vi o chat aqui para mim, aparição vermelhinho aqui, mas beleza. Download manual Excel. O que é isso, pessoal? Alguns clientes têm um módulo CDE Pocket. A pessoa tem um notebook... Milton, me desculpe de interromper, tá? A pergunta que fizeram no chat vai só o seguinte, se você pode colocar depois o nome dos livros que você está mencionando aí, tá? Algumas pessoas que estão interessadas na literatura, né? Seria interessante que no finalzinho você apresenta, né, Newton, inclusive? Perfeito. Perfeito. Pode ficar tranquilo, pessoal. No final a gente faz essa interação. Na hora que eu abrir, que a tela do Isoplan sumir, abrir todas as imagens nossas, aí um colega pergunta e eu coloco na tela também os livros e as bibliografias. Podem ficar tranquilos. Pessoal, existe um módulo chamado CDE Pocket para quem quer fazer uma interação com dispositivos móveis. Então, por exemplo, eu tenho um colega que deve ser aí conhecido de todos, participou do outro webinar, nesse não pôde participar, até conversei bastante com ele ontem à noite. O Ivan comentou comigo que não poderia participar, que eles estavam com bastante atividades, mas enfim, eles fazem calibração utilizando o que a gente chama de download manual, Excel. O que é isso? Ele manda a ficha de dados para um tablet. Tem clientes que mandam para um computador, para um netbook. Tem clientes que mandam para um dispositivo móvel. Então, esse dado download manual preenche no dispositivo móvel e volta upload manual Excel. Isso é um módulo que é adquirido pelos clientes, tá? Isso não vem com o Isoplan Standard. Download calibrador e download manual. O download manual Excel é o módulo Pocket, módulo CDE. Vou fazer download para um laboratório externo. Então, não é fazer download manual, é laboratório externo. Por quê? Para ficar registrado, para você ter sempre essa rastreabilidade. Lembre-se bem dessa palavra, rastreabilidade de documentos, rastreabilidade de certificado, de padrões, né? E o que é um download não autorizado, pessoal? Alguns clientes já têm usado isso, é um recurso muito importante. Pessoal, muitas vezes surgiu lá aquele PT100, olha o nosso exemplo aqui, venceu a calibração dele, ou vai vencer hoje, e eu acionei já o usuário, a fábrica, o cliente falou para mim, não, você não vai calibrar porque está produzindo.
Só vai calibrar no final do mês quando acabar o lote. Isso acontece. Ou vai calibrar só o mês que vem. Como é que você documenta que você não fez aquela calibração e justifica para ter uma evidência de que a calibração não foi autorizada? E não foi você o culpado. Download não autorizado. Faz o download não autorizado, gera uma ficha, uma folha. Eu não salvei OS. Isso é muito bacana do Isoplan, como a gente está aqui interagindo com o software. Eu criei OS e não salvei. Sempre o Isoplan dá esses pop-ups, né? Então, eu faço um download não autorizado e ele me gera uma folha para eu preencher e levar essa folha ou mandar eletronicamente para uma pessoa, se tiver assinatura eletrônica, para ele aprovar que não será feita nessa data. Pessoal, isso é muito importante para você ter evidências. Se uma calibração não foi feita e está com um determinado tipo de justificativa, isso passa numa auditoria. Agora, se várias calibrações não foram feitas e não tem justificativa, parece que o plano de calibração está sem aderência, o auditor vai falar, você não está cumprindo com o seu plano de calibração. Estão entendendo essas opções de download? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar. Oswaldo, alguma coisa no chat? Não, tranquilo, por enquanto. Então vamos lá. Será que o pessoal voltou, Oswaldo? Bom, o número de pessoas aqui está o mesmo, né? Está todo mundo online, aparentemente. Bom, vamos lá. Pessoal, então, uma vez que eu fiz a OS e fiz o download, é hora de eu fazer o upload. Então, comprovando aquilo que eu falei, né? Se eu fiz um upload do calibrador, se eu fiz um upload manual, se eu fiz um upload de laboratório externo e upload manual Excel. As mesmas opções de download eu tenho de upload, menos o laboratório externo, porque o laboratório externo não foi feita a calibração, não tem upload para ser feito, né? Então, é uma opção bem interessante você fazer os uploads. Então, ele vai, vamos ver aqui se tem upload meu para fazer. Não tem nenhum tag meu para fazer upload. Upload manual, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Opa, tem alguns tags para fazer. Então, mostra quais são os tags. Eu posso vir aqui, fazer o upload dele e vai me abrir a tela para eu colocar lá os pontos de registro, se vai ter calibração ou não. Então, são opções para eu fazer upload, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês algumas opções de upload. Sempre colocando a data, sempre eu colocando as estratégias, habilitando os campos para poder digitar os dados. Uma vez que eu fiz o upload, alguém tem alguma dúvida em upload? Alguém já tentou fazer um upload e não conseguiu? Quer verbalizar por aqui? Quer verbalizar? Porque agora eu ia começar a explorar resultados. Como que a gente explora os resultados de calibração? Alguém tentou fazer um upload e não conseguiu alguma vez? Bom, então, uma vez que eu fiz o meu upload, vamos explorar agora resultados de calibração. Ô, Nilton, só uma coisinha aqui. Agora, falaram assim, se possível, seria bom que mostrasse a diferença entre os diversos tipos de download no finalzinho, né? É só para dar uma repassada aí, upload manual, automático, laboratório externo. Acho que o pessoal está com dúvidas sobre isso daí, mas acho que você vai passar, né? Não, então, isso aqui, né, Oswaldo? Isso, exatamente. Vamos lá. Então, repetindo, download para o calibrador, para automatizar a calibração. Então, seleciono os tags, monto a OS e mando para o calibrador. Dá para fazer isso tanto com vários tags, quanto com um único tag lá no criar calibração. Então, eu quero calibrar um tag de maneira automática, seleciono qual é o calibrador que eu vou fazer a calibração e faço o download para o calibrador. Inclusive, olha que interessante, para quem tem a linha Advanced, eu tenho um cadastro de calibrador e estou fazendo um download pela rede. Inclusive, tem um webinar aí gravado no nosso site, a integração entre o Isoplan e os calibradores avançados. Fizemos várias interações com o calibrador, fazendo esse upload e download e mostrando isso ao vivo. Foi bem bacana, tá? E aí eu posso fazer o download para o calibrador direto do tag, criar calibração, ou de uma OS inteira direto para o calibrador. Não, Nilton, eu não quero... Então, eu brinquei com vocês, mas o desafio para vocês, convido vocês aí para o desafio 2020, 2021,
começarem a fazer as suas primeiras calibrações automáticas aí em sua unidade. Inclusive utilizando recursos, quem tem calibrador avançado, da metrologia aí 4.0, né, pessoal? Da calibração 4.0, né? Download manual é a geração da folha de dados. Gera-se uma folha, imprimo a folha, vou com o calibrador, vou com o instrumento a ser calibrado, anoto essas folhas, esses dados, pego esse conjunto de folhas, entrego para alguém digitar ou eu mesmo digito. Download manual Excel, para quem tem o módulo CDE Pocket. Faço o download para um tablet, abro essa folha de dados digital, digito ali os que eu estou lendo no calibrador ou na IHM, né, nas calibrações, e retorno com o upload Excel para o Isoplan. Então, download manual Excel é um módulo do Isoplan, chamado CDE Pocket. Download manual para laboratório. Pessoal, vale a pena relembrar aqui que muitos colegas mandam instrumentos para calibrar ou chamam prestadores de serviço para vir em sua planta prestar serviço, simplesmente quantificando, é a calibração de pressão, é a calibração de temperatura, mas não informa os pontos, não informa a faixa, não informa, enfim, não informa uma série de requisitos que seriam muito importantes, inclusive que até é muito estimulado a análise da capacidade de medição e calibração daquele laboratório. Vamos pensar na indústria farmacêutica. Devem ter alguns colegas aqui em indústria farmacêutica, indústria de alimentos, que muitas vezes têm critérios de aceitação muito reduzidos. Vamos imaginar ali transmissor, manômetro diferencial de sala, né? Nós estamos falando ali de 0 a 60 PA, de menos 50 mais 50 PA. É um soprinho. Se esse cara for fazer uma solicitação de cotação para calibrar e ele não informar que é de 0 a 60 PA, mais ou menos, um exemplo, 2 PA, porque o laboratório que ele está mandando calibrar tem que ter a competência, tem que ter a capacidade de medição e calibração menor que 2 PA. Porque senão vai vir um resultado, vai estar calibrado, vai ser rede brasileira de calibração, mas os resultados encontrados vão ser reprovados por você. E, infelizmente, muitas vezes isso é pego em auditoria. Então, essa é uma coisa bacana do laboratório para download para manual, laboratório externo. Você interage com o seu prestador de serviço, mandando uma folha, até antes, para dele executar o serviço. E o download não autorizado, não foi autorizado a fazer a calibração, e eu quero evidenciar que não foi autorizado. Para se alguém depois vier falar que eu esqueci daquela calibração, eu falo, não, eu não esqueci não. O gerente aqui da produção, o chefe da produção, alguém autorizou eu não realizar a calibração. Não foi autorizado a realizar a calibração. Ok? Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo? Alguém quer verbalizar? A pergunta, Nilton, eles queriam ver exemplo, né? Na verdade, eles falaram que até, beleza, entenderam aí, mas pelo menos um exemplo, é só do manual, não precisa preencher nem nada, mas só fazer um download manual, Nilton. Vamos lá. Dois aí pra gente ver. O automático não vai dar porque nós não temos calibradores em comunicação com o Isoplan, mas acho que o manual pelo menos vai mostrar. Não, perfeito. Vamos selecionar um tag aqui, perfeito. Vamos fazer uma pesquisa, é legal, estamos aqui para isso. Inicia a pesquisa. Espera aí só um minuto. Inicia a pesquisa, utiliza a pesquisa, vamos jogar alguns tags aqui para dentro. Então, estou pegando alguns equipamentos e jogando para dentro da MIOS. E vou fazer um download manual. Salva antes. Salva. Download manual. Então, vai abrir as folhas de dados. Então, essas folhas de dados, eu iria... Ó, tá abrindo, eu fiz 3, então ele vai abrir 3 folhas de dados. Então, essas folhas eu iria... eu fiz 4, desculpa. Então, agora eu iria pegar essas folhas, imprimir essas folhas e anotar os dados nela. Quanto que eu li, quanto que foi o pronto, quanto que foi a leitura, fazendo na preliminar, na final. Vou fazendo a leitura e as anotações. Até aí tudo bem? Acho que está tudo certinho, né, Oswaldo? Ou faltou alguma informação minha aqui? Não, acho que aí é só
É preenchimento agora, mesmo, né? É manual. Manual. Não sei se tem alguma dúvida com relação ao valor de referência, sabe? Isso, eu vou explicar isso agora. Bacana. Eu tô fechando as folhas e agora eu vou para upload manual. E aí eu tenho os tags que eu acabei de fazer. E agora eu vou fazer o upload dele. Então agora, pessoal, olha que interessante. A data em que a calibração foi feita. E aí alguma pessoa pode perguntar, inclusive tem até uma pergunta no grupo do WhatsApp, fomos 3, faz quinta-feira passada. O que é calibração corrigida e referência corrigida? Se esse tag eu tivesse flegado, calibração corrigida, olha aqui, eu vou colocar aqui 1 grau. 1 grau. Então, se o meu critério de aceitação é 0,03 e deu um erro de 1 grau, eu já estou vendo aqui. Agora, olha que interessante, a calibração corrigida é meio. Olha o que vai acontecer com o meu erro. Perceberam que, o que é isso aqui, pessoal? Calibração e referência são os pontos reais. Quando eu uso calibração corrigida e referência corrigida, que é o corrige padrões, o cálculo do erro da minha leitura não é sobre a referência e a calibração, porque aquilo ali é o ótimo, mas na verdade o meu padrão poderia ter um errinho, não tão grande assim, mas 0,05, um exemplo. 0,05. Então, apesar de ler 1, o meu erro não foi de 1, foi de 0,95. Aí algum cliente pode pensar, nossa, mas eu nunca usei calibração corrigida. O meu não tem nenhum flegado ainda, Nilton. E passou. Não, passou porque fatalmente os padrões, eles erram tão poucos, próximo ao seu critério de aceitação, que isso acabou não aprovando e reprovando. Mas é muito importante, inclusive existe até uma intenção da Precis de na próxima versão, revisão do Isoplan, sair fregado o corrige padrões. Então aqui eu vou preencher agora os pontos. Ah, li 1,5, li 3, li 4,6, li 6,2. Então, observe que à medida que eu estou preenchendo, ele está já me calculando o erro e eu já consigo, no preenchimento, já bater um olho e saber, opa, está aprovado, está reprovado, eu já estou vendo aqui, só com base no critério de aceitação. Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo, que eu aproveito a tela aqui para responder? Nilton, a pergunta é a seguinte, estão falando com relação à calibração externa, como é que faz para lançar uma calibração externa, né? Não sei se você quer responder aí. Não. Se você tem algum com calibração externa feita, eu acho que mais a dúvida seria com relação a anexar, por exemplo, o certificado da calibração, né? Se precisa ou não colocar pontos de calibração. Eu estava até respondendo essa pergunta agora, mas se você quiser, você pode fazer aí na prática, acho que fica mais fácil ainda. Perfeito. Pessoal, deu para entender um pouco do upload manual, como é que eu digito esses dados? Claro para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta ou por aqui ou pelo chat, que eu vou para esse questionamento do Oswaldo aí agora. Tranquilo? Bola para frente então. Pelo jeito entenderam isso que queriam ver. Não, tá tranquilo. Não, beleza. Tranquilo. Então agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vamos pegar um tag. Vamos pegar um tag. E vou colocar que ele é a calibração externa. Esse tag aqui. Ó. E agora, ao invés de fazer OS, eu vou fazer o criar calibração laboratório externa 100 pontos. Ou vou vir aqui pelo pesquisa geral, vou criar uma nova OS aqui, colocar número aqui 111, fazer a mesma coisa pelos dois caminhos. E vou vir aqui pesquisa geral, sabemos que o tag é esse, né? E vamos até copiar aqui, né? I, tracinho, 103, tracinho 05, tracinho TE, tracinho 001. Pesquisa, inicia a pesquisa. Ah, pera aí que eu tenho que salvar aqui. Calma, que senão vai... Pera aí, só um minutinho. Eu fiz uma modificação e falei que era externo, eu tenho que salvar. Observe o pop-up que vai dar que eu não abri o cadeado. De vez em quando eu teria que abrir aqui primeiro, né? Eu não vou abrir, vou tentar salvar. Então ele vai falar, a edição está travada. Muitas vezes acontece, são proteções que o sistema tem. Abro o cadeado e salvo.
Olha que interessante, justifique a mudança. A mudança pelo XXXX. Justifiquei a mudança. Então, agora está salvo. Então, agora, se eu selecionar esse tag, pesquisa geral de tag, e tracinho, 103, tracinho, 05, TE, 001, pesquisa geral, inicia a pesquisa, apareceu ele para mim ali, eu utilizo a pesquisa. Joguei ele para dentro da OS. Salvei a minha OS. Ok? Tá indo bem? Então agora eu vou fazer download laboratório externo. Não é permitido fazer download. Ah, olha que esse tag estava inativo. Olha que legal, né, pessoal? Aconteceu isso, né? Eu fiz. Você quer calibrar alguma coisa que está inativo? Tira ele da inatividade, salva, abre o ícone, justifica o campo. E agora, uma vez salvo, faço uma nova OS. E jogo o tag para dentro da OS. Salva. Download laboratório externo. Então agora ele abriu para eu poder fazer a folha lá que eu vou mandar, teoricamente, junto com o meu instrumento. Olha que interessante, pessoal. Os pontos que eu quero calibrar e o critério de aceitação para o meu prestador de serviço poder avaliar se ele tem competência para isso. De repente, ele não tem CMC para isso. E aí, se você não informa isso, ele calibrou de acordo com a CMC dele. Você não informou. Então, você não pode... Se diz um cliente falou, Newton, eu posso desqualificar o fornecedor porque ele calibrou o instrumento para mim e está muito ruim? Falei, você informou o critério de aceitação para ele? Ele falou, não. Falei, então você não pode fazer nada. Porque ele vai te falar, você não me informou porque você está me desqualificando, né? Agora, se você me informa e eu faço, aí eu estou errado. E se você me informa e eu não tenho essa competência, eu tenho que declinar, né? Esse é o vocabulário. Olha o que ele vai pedir para eu fazer o upload. Então, vamos agora fazer o upload. O que eu vou preencher? O valor que o instrumento está dando, a incerteza e o fator K. Informações que fatalmente estarão no certificado. Porque aqui foi com pontos de calibração. E observe, se eu for fazer agora o upload desse laboratório externo, desse tag, olha as opções que ele vai me dar. Além de me dar, falar a data que a calibração foi feita e imputar os pontos, e se eu não quisesse imputar os pontos, eu teria que colocar que era 100 pontos, então aqui o Isoplan está fazendo gerenciamento de datas e gerenciamento, análise crítica do certificado. E aqui é o campo, ó, cadê? Aonde eu anexo o certificado mesmo, Oswaldo? Que agora deu um branco até em mim aqui. Vai lá na parte de estratégia, Newton. Ah, é verdade, é verdade. Estratégia... Não, no resultado da calibração, né? Opa, vai lá eu fechei aqui. É no resultado, é que você está anexando na parte de resultado. Ah, eu não terminei você tem que terminar o tag, aí depois que você vai anexar, né? O documento lá. Eu não terminei, eu matei ele ali no meio. Vamos terminar ele aqui agora. Coloca qualquer valor aí, mesmo que ele não... Põe tudo zero aí, só para... Estou seguindo a linha de raciocínio do Oswaldo. E agora vou salvar. Deseja apagar a 3 pontos em branco. Se quiser apagar os pontos, às vezes você tem algum ponto que você mandou a mais, quiser apagar, tudo bem, senão você pode preencher o restante. Isso é muito importante o que o Oswaldo comentou, viu, gente? Tem gente que sem querer esquece de preencher ponto e manda apagar. Aí depois, né, há pontos em branco ainda. Vamos para frente. Então agora... Pode fechar? Na hora que eu fechar aqui, mostra o resultado? Sim. É verdade, Oswaldo. Boa. Aí eu tenho os pontos que eu fiz. Eu consigo ver o gráfico, horrível, né? Eu consigo associar padrões. Eu consigo ver o laudo e colocar... Desculpa, Newton, eu falei estratégia na parte de ambiente de configuração. Aí. Aqui, ó. Laboratório que eu fiz a calibração. Associo o laboratório que eu fiz. Coloco o número do certificado do terceiro e anexo o certificado. Beleza, pessoal? As perguntas, quem pediu isso, entendeu, conseguiu acompanhar?
coloca aí no chat ou deixa eu dar uma olhada nas telas aí, se dá um sinal aí de positivo, só para a gente poder continuar. Podemos continuar? Oswaldo, alguma coisa aí no chat? Eu estou respondendo aqui, Newton, mas eu acho que é isso mesmo. Se tiver mais alguma coisa, eu vou te avisando. Perfeito, então vamos para frente, Bom, pessoal, então, olha, fizemos um exemplo real de uma calibração externa colocando valores. Poderíamos ter feito sem colocar valores, né? Aí, pessoal, olha o que eu queria mostrar bem bacana para vocês. Estatísticas para o setor. Isso aqui, esses dias, um colega, ele achava que isso era um módulo à parte. Não, isso vem com o Isoplan. Eu quero ver um gráfico da distribuição das calibrações ao longo dos meses dentro do ano. Isso aqui, pessoal, é muito bacana. Inclusive, quem está fazendo gestão à vista. Por favor, convido a todos os colegas aí a criarem um mural, se utilizarem papel, ou colocar esses gráficos em uma TV, aí, em um monitor de grandes polegadas aí dentro do laboratório de calibração, fazendo a gestão à vista. Quando um auditor entra num laboratório e vê essa gestão à vista, esses números, isto apetece a ele pensar, as pessoas aqui querem fazer certo. Então, esse gráfico é bem bacana. Outro relatório bem interessante é a questão de você visualizar quantas calibrações foram feitas e se, ao imputar quanto tempo essas calibrações consumiram do técnico, você começa a ter uma pequena gestão de quantidades e tempo. Pessoal, um colega narrou aí, na virada do ano, já faz até tempo, que ele conseguiu efetivar o estagiário e contratar um estagiário novo em função desse gráfico, desse relatório que ele mostrou para a gerência, falando que ele fazia um determinado número de calibrações em tantas horas, estava faltando gente no time, então era muito importante efetivar o estagiário, e se pudesse contratar um estagiário, talvez ele conseguisse aumentar o número de calibrações que ele realizava internamente e as que ele gerenciava externamente. Olha a importância da documentação, né, pessoal? Olha a importância da documentação. Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo? Tem aqui a pergunta que o Maurício está fazendo, eu estou respondendo para ele, para todo mundo aqui. Mas é o seguinte, só aproveitar e responder aqui. Ele está perguntando o seguinte: quando eu puxo vários tags ao mesmo tempo, te gera um único certificado. Na verdade, o download é só para você trazer os tags, isso que você vai fazê-los manualmente. Mas na hora de puxar os tags, você vai fazer preenchimento individual. Consequentemente, vai ser um certificado para cada tag, né? Então não vai ser vários tags com o mesmo certificado, não, tá? Bacana, Oswaldo, bacana. Questionamento importante. Mesmo que eu faça uma OS, o Thiago apareceu aqui para mim, que levantou a mão, eu pensei que ele queria fazer alguma pergunta. Vamos continuar. Bom dia. Bom dia, Thiago. É que eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu trabalho aqui na Eneva, de estar aqui em São Luís, Maranhão, calibrando analisadores de gases e de líquidos. A minha pergunta é o seguinte: eu utilizo certificados para os analisadores de gases da White Martins e de líquidos certificados da Cleanlab. A minha pergunta é: como que eu faço para poder cadastrar esses certificados no Isoplan, e quando eu puxo, como que eu faço para puxar esse certificado no download, para ele poder aparecer lá os padrões utilizados no meu certificado? Tá, então vamos por partes. Oswaldo, por favor, você já começou, me perdoe, desculpa. Eu só ia falar o seguinte: como é uma pergunta muito específica, eu preferiria que ele entrasse em contato aqui, porque aí na verdade, teria que fazer um cadastro com ele no Isoplan, né? Desse analisador de gases. Dá para fazer, como eu digo para todo mundo, gente, não se preocupem, desde que você tenha um padrão e que você tenha valores, você pode cadastrar qualquer coisa dentro do Isoplan, né? Só precisa saber onde inserir esses dados. Dá para fazer, dá para colocar os padrões, né? Desde que você esteja trabalhando com a mesma unidade, tem que ficar claro, né? Então, por exemplo, eu vou fazer analisador de gás. Se for porcentagem de gás, por exemplo, tem que estar tudo em porcentagem. Não adianta o gás estar em ppm e você quiser fazer em porcentagem, não vai dar certo.
Mas isso é um negócio muito específico, né? Que aí tomaria muito tempo para fazer isso aqui. Então, eu preferiria que entrasse em contato conosco aqui diretamente na Precisa. Eu até deixei os telefones aí, os 3056-1900, e a gente pode conversar a respeito. Não, bacana, Oswaldo, mas assim, eu só vou pegar o gancho para a pergunta dele, que de repente é a dúvida. Então, só para exemplificar rapidamente, eu não vou fazer esse cadastro para a gente poder dar sequência e terminar ali às 11h30, 11h40, conforme combinado. Tem alguns KPIs interessantes ainda para extrair do Isoplan. Então, como o Oswaldo mesmo comentou, no Isoplan você vai conseguir cadastrar diversos tipos de tag, com diversos pontos, diversas informações. E isso, no caso desse específico, seria tudo externo, né? Aí você teria que avaliar se as escalas já estão cadastradas ou se você vai ter que cadastrar novas escalas. Aí um comentário legal que o Oswaldo fez. Se você faz essa calibração interna ou se você recebe essa calibração externa. Se você recebe ela externa, então é uma calibração que você vai fazer em laboratório externo. Se você faz ela interna e quer adicionar o padrão, então é muito importante você cadastrar esse padrão. Então existem umas coisas interessantes, ó. Eu acho que é legal esse cadastro aqui que eu vou mostrar para você, ó. Cadastros de fabricantes, cadê aqui, tipo de instrumento, cadastro, tipo de instrumento, deixa eu ver se é aqui, ó. Tá vendo aqui? Você iria cadastrar que tipo de instrumento é, o fabricante. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Cadastro de escalas é aonde mesmo, Oswaldo? Cadastro de escalas é que aí você não abriu os auxiliares aí, né? Mas você pode ter dentro de tag mesmo. Dentro de tag mesmo. Desculpa, ó, tá aqui, ó. Opa, eu me perdoa, tá aqui já na tela aqui. Então, era isso que eu queria mostrar. Olha que interessante, pessoal. Existem já escalas pré-cadastradas de calibradores, entrada e saída. E existem, então, calibrador preciso. Então, tem todas as escalas que estão cadastradas. Calibrador preciso. Observe que aqui eu não consigo dar um novo, porque já vem cadastrado face ao tipo de padrão dos padrões. Quando eu quero cadastrar algo novo, como o colega comentou, eu vou ter que vir aqui em cadastro externo. Nós, da Precis, pela experiência, já mandamos uma série de coisas cadastradas para facilitar a vida do cliente. Mas, de repente, o colega aí falou que quer cadastrar. Aí é aquele conceito, é entrada ou saída. Então, eu achei importante. O Oswaldo, eu entendi o que ele falou no questão do tempo, e realmente é uma coisa muito específica, mas eu quis exemplificar aqui para todos vocês que nos assistem, como é que é feito esse cadastro de escalas de coisas externas, que utilizam padrões e unidades diferentes, e aí você tem que pôr justamente o valor máximo, o valor mínimo, tem que ir preenchendo essas informações. Não sei se de uma maneira assim de overview, é o Tiago que perguntou, se ajudou nesse entendimento, Tiago. Ajudou? Ok, tranquilo. Porque a minha dúvida era isso aí mesmo, porque quando eu coloco o cadastro certificado do fabricante externo, aí tem que ser a mesma unidade que está cadastrado o tag para ele poder fazer o download dos padrões, poder aparecer no certificado. Mas perfeito. Tá legal, cara, legal mesmo, bacana. Então vamos. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente continuar aqui na parte de KPIs, de registros? Oswaldo, no chat, alguma coisa? Não, por enquanto não. Então vamos lá. Então, pessoal, eu mostrei 2 indicadores importantes para vocês aí, que é o gráfico do número das calibrações e o relatório que ele solta. Vale a pena explorar esses documentos na sua gestão à vista, ok? Olha outro relatório, outra coisa importante. Eu tenho um plano de calibração. Eu vou procurar ali o plano de calibração realizadas e não realizadas, não o plano padrão. Eu gosto muito desse plano calibração realizadas e não realizadas. Qual é a diferença desse, pessoal? Plano padrão, se eu cadastrei um tag com calibrações semestrais, ele vai aparecer 2 vezes no plano padrão. E no plano de calibração realizada e não realizada, se eu fiz uma vez, ele vai aparecer uma vez como realizado e uma vez como não realizado.
Ok? Então, olha aqui que interessante. Eu vou pegar essa tela aqui, visualizar o plano. Oswaldo, quer fazer alguma consideração? Ah, perfeito. Não, Milton, não. Não. Então vamos lá, pessoal. O que eu quis mostrar aqui? Ó? Calibrações realizadas dentro do prazo. Ele vai me soltando folhas, calibrações realizadas vencidas. Isso, né? Isso aqui é horrível. Mas, enfim, eu vou pegar a última folha desse meu relatório para mostrar que esse é um gráfico importantíssimo que muitos auditores estão querendo que você mostre isso em auditoria. Quanto que foi? Esse aqui está péssimo, né? Esse gráfico aqui é não conformidade. Por quê? Foi programado N calibrações, pouquíssimas foram realizadas, nenhuma foi realizada ou vencida, a legenda aqui, né? Muitas não foram realizadas e estão vencidas, e aqui tudo bem, não foi realizado, mas a vencer. Então, vamos pegar aqui esse mesmo plano de um ano bem lá atrás, para a gente poder ver uma brincadeira aqui positiva, né? Pegar aqui 2017. Que eu acho que nesse banco aqui que eu estou usando de exemplo, tem. Para o gráfico ficar bem legal. Olha aqui, ó. Esse seria o ótimo, né? Eu programei, realizei quase tudo, não tem nenhuma realização vencido, não tem nada a vencer, e alguma coisa ficou para trás que eu preciso ver, então eu vou para as páginas anteriores, calibrações não realizadas e vencidas, e eu tenho que entender porque eu não fiz essas calibrações. Ah, eu esqueci de inativar o instrumento. Então, muitos colegas utilizam, pessoal, esse tipo de relatório. Eu vou lá de novo mostrar aqui para vocês, que eu acho que é muito importante vocês entenderem. E eu posso separar isso por setor, e utilizar esse recurso de um determinado período e visualizar a impressão desse cara. Então, na hora que eu vou para a última tela, ó, este setor está perfeito. Então, quando eu não separei nenhum setor, eu fiz geral, então ele me mostrou tudo. Então, esses dias até um colega me falou, Newton, eu faço muito isso aqui para pré-auditoria. Eu dou um geralzão desse, então eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo para você, para ficar até registrado aqui para quem for consultar isso no YouTube depois. Plano de calibração, de tag ou de malha, né? Não seleciono nada aqui no setor para sair um geral, pego um realizado, não realizado, seleciono o período que eu quero, né? Vou pegar o período aqui de 2019, por exemplo, né? E vou fazer esse filtro, né? E aí, lá na última página, me dá, olha aqui que interessante, aqui já é totalmente ao contrário, né? Programado, nada realizado, porque eu estou com um banco de dados estático aqui, né, pessoal? Isso aqui é para demonstração, né? Não é o dia a dia da sua unidade aí que está dinâmico o negócio acontecendo, né? Mas se eu puxar lá um de 2018, vamos ver um de 2018, para a gente poder ver se está mais dinâmico esse aqui. Visualizar a impressão e a última tela me dá, ó, o que foi programado, o que foi realizado, não nada vencido, algumas não realizadas e nada a vencer. Posso mandar esse gráfico aqui e justificar, opa, por que essas daqui não foram feitas, né? Alguma dúvida nesse tipo de indicador, no chat ou verbalizada, a palavra está aberta. Vocês já usam esse recurso de tirar esse plano, calibração realizada e não realizada, pessoal? Só para eu entender. Chat, alguma coisa, Oswaldo? Tranquilo, então vamos para frente. Não, Newton, por enquanto, tranquilo. Vamos para frente, então. Outro indicador importante. Vou pegar aqui um certificado de calibração, um resultado, né? Vamos selecionar aqui pesquisa geral. Lembrando, né, pessoal? O Isoplan, eu consigo fazer pesquisa geral de tags, eu consigo exportar para PDF, eu consigo visualizar calibrações, eu consigo gerar etiqueta de calibração. Olha que interessante, hein, pessoal? Gerar etiqueta de calibração. Eu consigo mudar o formato. Esses dias no grupo do WhatsApp, um colega comentou que não estava conseguindo visualizar uma informação. Ele estava com um plano geral, não estava com o padrão, né? Então, formato de visualização. Então, eu vou fazer uma pesquisa geral aqui, só para mostrar uma coisa interessantíssima para vocês. Iniciar a pesquisa, utiliza a pesquisa. Vou pegar um tag qualquer aqui, e vou visualizar o gráfico de erro.
Então, ó, visualiza a impressão desse certificado, ele vai me mostrar todas as informações do certificado e na página 2, o gráfico. Olha que bacana. Então, esses dias um cliente foi cobrado disso e falou, nossa, mas eu nunca gerei o gráfico. Eu expliquei para ele que era só ele ir lá no relatório e associar o gráfico. Ele iria ter essa visualização. Outra coisa legal, alguém pode te cobrar a planilha de cálculos e incerteza. Visualizar a impressão, olha que bacana. Então agora, ao invés de ter o certificado de calibração, eu tenho todas as componentes da onde veio a incerteza que está lá no certificado. E qual foi a contribuição de cada um dos elementos para essa incerteza final. Isso é muito importante, pessoal, até para a validação dos cálculos, que é outro tópico de outro webinar que aconteceu, que está lá gravado no nosso site, no canal do YouTube. Então, é muito importante, você pode ser cobrado nisso. Então, é importante entender essa planilha de cálculos de incerteza. É bem bacana, é bem útil ao dia a dia. Não no dia a dia, mas numa auditoria, ok? Vamos aqui também visualizar outra coisa interessante. Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo, quanto a isso? Não, por enquanto não. Beleza. Pessoal, tá todo mundo aí, nós estamos com 60 pessoas na sala, tá todo mundo aí, eu estou começando a ficar preocupado. Eu achei que ia ter bastante pergunta nesses indicadores. Outro indicador importante, vou lá em histórico de tag, seleciono um tag qualquer, que eu quero que alguém está me cobrando alguma informação, consigo visualizar quantas calibrações foram feitas e consigo mostrar o gráfico para estudo de frequência de calibração. Pessoal, insisto com vocês, a utilização desta ferramenta está sendo muito cobrado nos processos de auditoria. Por que que você faz a calibração na frequência que você determinou? A maior evidência é esse gráfico. Viu, pessoal? Que informa as datas que as calibrações foram realizadas, os critérios de aceitação e onde o erro e incerteza associado da preliminar bateu. Insisto que vários colegas manifestaram para mim que as últimas auditorias cobraram isso. Alguém quer manifestar alguma pergunta, algum comentário, ou pelo chat, ou por aqui? Ô, Nilton, o pessoal está falando que você está explicando muito bem, por isso que não está tendo questionamento, não, cara. A explicação tá legal. Não, eu estou tentando fazer com uma maneira muito cautelosa, bem tranquila, para depois quem puder assistir no YouTube ou vai conseguir entender direitinho, e para quem está assistindo aqui ao vivo poder entender melhor. Bom, beleza, então uma forma de pesquisa é essa. Outra forma de pesquisa interessante é eu conseguir ver aqui, vamos lá, resultado de calibração de um tag. Olha que legal, né, pessoal? Eu consigo visualizar, ó, eu passei batido aqui, mas eu queria mostrar justamente isso. Se eu tenho um grupo de pessoas que assinam um certificado, na primeira parte, há 15 dias atrás, nós reiteramos que, vou só repassar aqui, né? Quando eu cadastro lá no geral, nas configurações gerais, e eu cadastro quantas assinaturas terão no certificado, estão lembrado disso? Se alguém não lembrar, pergunta, a gente explica. Fatalmente, então, eu terei em resultados uma possibilidade de visualizar que estão pendentes de assinatura de executante e do responsável. Quando que acontece isso, pessoal? E acontece muito. Quando eu trabalho muito manual e faço digitação das folhas de dados. E eu, como executante, aprovo e depois tenho que passar para o responsável aprovar. Se eu tenho licença de usuário para o meu supervisor assinar lá da máquina dele, ele vai abrir lá, senão ele vai ter que vir até a minha máquina para poder finalizar o certificado, principalmente se for assinatura eletrônica. Isso aqui só vai aparecer em assinatura eletrônica.
já que a assinatura é em papel, eu tenho que imprimir a pessoa que tem que assinar. Alguma dúvida nisso? Alguém já se deparou com isso? Quer verbalizar por aqui ou pelo chat alguma pergunta? Vamos em frente. Estamos caminhando para o final dentro do nosso cronograma. Pessoal, eu reitero com vocês a utilização do ajuda para converter unidades. Tem pessoas que esquecem que tem um conversor de unidades. Para entender o que o Isoplan faz. Então, não é só o sobre, né? Tem várias funcionalidades esse ajuda. Inclusive, mostrar como são feitos cálculos. Está aqui, ó. Eu vou lá em cálculo de incerteza. Vai mostrar para mim como o Isoplan faz o cálculo de incerteza. Isso é muito bacana. No dia a dia eu consegui. Imagina, alguns colegas, eu queria trazer esse exemplo para vocês. Estão sofrendo auditorias e estão mostrando a auditoria na sala lá da metrologia, no laboratório, numa sala de reunião, num monitor grande, numa TV ou num data show. E como é que é feito o cálculo? Está aqui. Como é que é o certificado? Pessoal, um auditor fez 4, 5 perguntas para você e você rapidamente mostrou isso no Isoplan. Treinem isso no seu dia a dia. O cara fez 4, 5 perguntas, ele vai embora do seu setor. Por quê? Ele vai falar, aqui tem aderência. Aqui o cara mata a cobra, mostra o pau, mostra onde matou a cobra. Estão entendendo esse contexto de entenderem como a ferramenta funciona, vai ajudar nesse processo, né? Inclusive, olha que coisa bacana também. Eu quero começar a utilizar o método de Schumacher. Eu não sei o que é o método de Schumacher, quero entender isso. Opa, quer entender isso? Ajuste de frequência automático. Utiliza o método de Schumacher. O que é fator de redução? O que é fator disso? Que algoritmo que ele usa? Mas eu não quero deixar o Isoplan fazendo isso automaticamente. Lembrem-se da primeira etapa do nosso encontro, que eu falei, então nas suas configurações, vai lá e coloca tudo aqui, ó. Estão lembrados disso? Querem fazer alguma pergunta disso? Oswaldo, alguma coisa no chat? O Maurício, ele está perguntando o seguinte, como é que ele faz para rubricar o certificado, né, para assinar o certificado? Aí, Newton, não sei se você quer explicar se tiver módulo assinatura eletrônica ou se não tiver um módulo assinatura eletrônica. Acho que é importante. Bacana. Eu estou respondendo aqui, mas vou deixar registrado aqui para quem quiser ler depois, mas você vai explicando aí, por favor. Perfeito, obrigado. Vamos nessa sinergia, sim. Então, pessoal, lembrando, tem que tomar um cuidado da assinatura digitalizada, ela é o desenho da assinatura. A assinatura eletrônica, que é o módulo, eu vou colocar o meu login e senha para assinar o certificado. E eu consigo, então, no cadastro do usuário, trazer aqui o desenho da assinatura. Então, Maurício que perguntou, e todos os colegas que nos veem aí, a opção, então, é para quem tem um módulo de assinatura eletrônica, vai lá, vai fazer um desenho, vai desenhar, vai escanear aquela assinatura, vai gerar um arquivo em JPEG, vai vir aqui no cadastro dele, no Isoplan, no nome daquele usuário, e vai adicionar o desenho da assinatura. O desenho da assinatura. E aí, aquele desenho de assinatura que ele fez vai aparecer no certificado que ele assinar. Além do login, nome, usuário, data e hora. Então, a composição de assinatura eletrônica e assinatura digitalizada é a hora, quem e quando assinou, mais o desenho da rúbrica dele. Entendeu? Alguém quer formalizar alguma pergunta? Para a gente caminhar para o final, para acabar aí às 11h40, conforme a gente tinha pré-programado. Ô Nilton, só aproveitando aí, a Gisele perguntou, então é o seguinte, Gisele, se você tiver um módulo assinatura eletrônica, sim, dispensa que você faça assinatura manual e é aceito nas auditorias. Sim, é homologado, tá tudo certinho, tá bom? Só vou concluir o que o Oswaldo comentou. Pessoal, se você está usando o Isoplan, tem assinatura eletrônica,
e você não está gerando mais nenhum papel, está tudo em rede, está tudo funcionando perfeito, isso está devidamente validado? Então, eu vou me comportar agora como um auditor aí para a Gisele. Ah, você está me mostrando, está tudo na tela. Várias pessoas têm isso tudo na tela. Uma pergunta que o auditor pode fazer é qual é a garantia disso tudo, né? Então, a validação, pessoal, e isso vai ser cada vez mais cobrado. Hoje, isso é cobrado ponto, Zé Fini, indústria farmacêutica, ponto, Zé Fini, indústria de cosméticos, indústria de bebidas está se cobrando cada vez mais. Isso está se cobrando em alguns segmentos, dependendo de onde se exporta o aço, dependendo de onde vai o papel. Enfim, cada vez mais, se o dado é eletrônico e está tudo guardado, registrado, eu não estou gerando mais nenhum papel, isso está validado. Então, existe um protocolo de validação de documentos e existe a execução desse protocolo. Os colegas de time aí de serviços da Preciso, Osvaldo, André, Leandro, vira e mexe, saem viajando e agora estão começando a fazer algumas validações online em conjunto, porque é um trabalho de dupla mão, né, de 4 mãos, as mãos do cliente e as mãos do time da Precis, quando somos contratados para isso, para fazer essa validação. Então, quem não tem isso devidamente validado, fiquem atentos que pode ter essa pergunta de qual é a segurança desse dado. Não sei se o Osvaldo quer fazer alguma consideração. Perfeito, Nilton. É nesse sentido mesmo, né? Lembrando que o nosso software ele não é um software validado. As pessoas perguntam. Ele é um software validável, ou seja, ele tem a possibilidade de você validar o software fazendo esse trabalho que o Nilton acabou de comentar. E isso é bacana, pessoal. Vamos ver se eu acho aqui, que é lá na apostila, isso está bem escrito. Vamos ver se... olha que bacana, viu, pessoal? Na apostila, tem uma parte dela, olha que importantíssimo isso, baixem essa apostila. Quais são os itens da norma que tem essa interação com o Isoplan? Então, o do porquê deve, do convém e pode, aonde que o item 3.4 da norma mostra alguma coisa, aonde o item 4.1, aonde o item 6.2, aonde cada uma dessas coisas interage com o meu laboratório. Vale a pena vocês lerem isso, e quem não se sentir confortável, que eu acho que é muito a pena, e olha aqui a interação aqui, ó, validação do método, de qualificação da instalação, performance, né? Vale a pena fazer um curso aí nas redes metrológicas, com as empresas que prestam esse tipo de treinamento. Temos um colega lá da Jazz Metro, não sei se o Joel está presente, mas ele é um amigo de longa data, ele presta esse tipo de treinamento, o pessoal da Lab Metro também, o Rafael Zanuto, enfim, vários colegas, a Mônica Menegão, que está sempre, todo esse time de colegas estão sempre com a gente, a Remesp aqui no estado de São Paulo, as redes metrológicas nos seus estados. Quem não se sentir à vontade de só ler isso e quer ter um treinamento mais profundo da 17.025, vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena mesmo. E aqui tem também a explicação deste pacote de documentos, né? Agora voltou, estava travado. Você vai ter que repetir. Pessoal, travou aqui, não sei se ouviram alguém, eu vou repetir, né? Na apostila tem todo esse conjunto de documentos sendo explicados, ok? Inclusive a questão da assinatura, tudo que a gente foi falando aqui, essa apostila ao longo do tempo, ela foi melhorando. Pessoal, vocês estão ouvindo o Nilton? Não, né? Tá travado, né? Deixa eu avisar para ele aqui. Eu tô ouvindo você, Osvaldo, eu tô ouvindo você eu vou abrir as páginas aqui, Osvaldo, vamos ver aqui como é que tá com todo mundo aqui, pera aí. Preciso. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar no site e analisarem, e também dizer que o André deixou aí no chat os caminhos aí para vocês poderem consultar essas publicações ou esses vídeos, tá bom? Então fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta aí. Nilton, acho que já está de volta. Pessoal, peço desculpas, realmente até que a minha conexão caiu, agora naquele momento final. Agora sim. Ah, perfeito. Bom, pessoal, então, é isso, né? Tem essa apostila com várias informações, vale a pena baixar ela do nosso site, entender essas funcionalidades.